E eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios a nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, doutora Denise Bonfim. Ela tomou posse no último dia 27 de julho como a mais nova magistrada, desde que a lei sancionada pelo governador Tião Viana elevou o número de desembargadores de 9 para 12 este ano. A doutora Denise Bonfim exercia o cargo de juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco e assume a 10ª vaga de desembargador. A próxima vaga, inclusive, está aí, sob uma disputa acirrada, minha gente, entre a OAB, o Ministério Público e agora a própria magistratura. Entenda o caso. OAB e Ministério Público entendem que esta vaga compreende o 5º constitucional, embora nós tenhamos apenas 12 desembargadores e já existam 2 desembargadores advindos do 5º, um da OAB e um do Ministério Público. Mas há esse pleito e a magistratura, por entender que o 5º só deve ser preenchido quando se tiver 15 vagas de desembargador, entende que a próxima vaga é também da magistratura. Mas essa briga aqui eu vou debater aqui com a doutora Denise também, que ela não tem nada a ver com isso. Ela agora exerce a função de desembargadora e nos fala um pouco dessa conquista em sua vida. Doutora Denise Bonfim, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem Prazer com a estar senhora? aqui contigo. Prazer imenso. Em primeiro lugar, o que o povo acreano pode esperar da desembargadora Denise Bonfim? Alan, tudo que o povo acreano já conhece a minha história como juíza desde 93. Então, ele só pode esperar isso que eu sempre fiz, trabalhar com afinco, em prol, sempre fazer justiça, sendo sensível às causas, né, que sempre são colocadas. Hoje eu fui indicada para compor a Câmara Criminal. Então, é isso. É sempre exercer a judicatura com muito afinco, querendo sempre fazer o melhor que eu possa, como juiz e agora como desembargadora. Até mesmo consultando alguns advogados, criminalistas, as referências da doutora Denise Bonfim sempre são as melhores. Uma juíza sensível, mas sempre com decisões bastante coerentes e muitas vezes analisando o caso também pelo âmbito social, que é uma característica sua. Doutora Denise, eu quero entrar um pouco nesse debate sobre, claro, essa próxima vaga da magistratura. Eu falei aqui no preâmbulo. O que a senhora pensa disso? É da magistratura? É da OAB? É do Ministério Público? A quem pertence a próxima vaga, na sua opinião? Alan, infelizmente, eu não vou te dar essa resposta, porque é um caso que possa ser que nós vamos julgar no pleno. Então, eu não posso te dar essa resposta. Mas o que se põe é o seguinte, o Supremo já há algum tempo entende que é do 5º constitucional. E a magistratura fez no seu papel, né? Ela acha que teria, como você falou, teria ter 15 juízes para que tivesse mais uma vaga do 5º constitucional. Interpretação técnica. Isso. Então, eu vou me abster, com toda a vênia, você. Claro. Porque isso é uma A senhora situação, pode julgar essa causa. Isso. E a senhora, obviamente, tem todo o direito de se abster. Agora, doutora Denise, o Brasil enfrenta um momento em que a sociedade cobra do poder público, cobra da justiça. Temos visto a atuação do CNJ, inclusive. O fim da impunidade. Mais rapidez da justiça, no julgamento de causas que demandam anos. Enfim, reforma do Código Penal, doutora Denise. Fala-se muito no endurecimento das penas, no cumprimento integral das penas de crimes hediondos. O que a senhora pensa dessa reforma do Código Penal? Qual é a sua visão macro a respeito disso? Alan, com relação à reforma do Código Penal, eu acredito que alguns pontos no Código Penal devem ser revistos. Todavia, eu acho que deve haver uma mudança, uma reforma, não só no Código Penal, mas no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Fiscal. Porque nós temos penas, eu acredito, que muito severas com relação a alguns crimes. Mas na aplicação, na execução penal, é que, por exemplo, um crime de 8 anos, que a pessoa é condenada a 8 anos, ela cumpre e 1/6 já passa do regime fechado para o regime semiaberto. Então, eu acho que deveria ser assim, aplicada a pena a 8 anos, o réu deveria cumprir esses 8 anos e não sair com 1/6 passar para outro regime. Mas desde que haja uma ressocialização.
Que é o grande problema hoje do Brasil. Isso, com certeza. Porque o que nós vemos, infelizmente, eles são presos, custodiados, e de lá ficam na ociosidade, não tem um tipo de conhecimento técnico, que eles poderiam sair de lá já com uma profissão, mesmo que seja no âmbito técnico. E assim, se tivesse uma aplicação maior do Poder Executivo, fazer colônias agrícolas, com cursos profissionalizantes, para o réu sair de lá já com uma vaga, um emprego fora, né? Ou seja, já tem uma perspectiva de melhora de vida. Isso sim que seria ressocialização. Exato, até porque o preso enfrenta um sério problema quando sai do presídio para encontrar emprego, para vencer, inclusive, o preconceito contra o ex-apenado. Agora, a senhora falou de um tema importante, o cumprimento da pena em sua integralidade. Decisões, há alguns anos, o Supremo, enfim, tomou uma decisão em que modificou alguns preceitos da lei de crimes hediondos. Já entrevistei magistrados que não concordam com a decisão do Supremo, mas decisão se obedece, né? Enfim, o que a senhora pensa dessa proposta de se reduzir de 1/6 para 1/3 o regime de progressão de pena? Ou seja, hoje o apenado pode, cumprido 1/6 da pena, progredir. Mas pela reforma do Código Penal, só pode progredir depois de cumprir 1/3 da pena. O que a senhora pensa disso? Concorda? Sou contra, totalmente. A senhora é contra? Sou contra. Por quê? Porque eu acho que deva ser cumprido na totalidade. 8 anos é 8 anos. Agora com esse... 8 anos é regime fechado? Regime fechado. Negócio de progressão, não? Não, com sistema, com essa ressocialização. Porque... 8 anos em regime fechado, mas ressocializando o preso. Isso, latrocínio, Alange, você dá 29 anos, a pessoa sai com 8. Isso não tem cabimento. Outro dia eu comentei, dei uma entrevista, que eu digo que era a favor da prisão perpétua em alguns casos. É claro, com revisão, de anos em anos, uma revisão, para ver se poderia colocar aquela pessoa com psicólogo, mas um sistema onde fosse como nos Estados Unidos é. E eu não concordo com essa redução. Eu acredito que 8 anos é 8 anos. Porque é muito fácil. É por isso que as cadeias estão sempre superlotadas. Porque a pessoa comete um crime, já sabe, ele quando chega lá na nossa frente, quando eu era juíza, eu dava 8 anos, a pessoa diz, doutora, daqui a 1 ano e meio eu estou saindo. Então, já isso é a certeza da impunidade. Entendeu? Então, eu não sou favorável a redução nenhuma. E nem em regime de progressão? Não. A senhora ainda é a favor da prisão perpétua para alguns crimes? Sou. Que tipos de crime, doutora? Latrocínio. Estupro. Sequestro. Seguido de morte. Esses crimes hediondos, todos eles, eu seria favorável, mas desde que tivesse uma ampla reforma nas cadeias, né? Uma equipe de profissionais, psicólogos, psiquiatras, porque nós temos aqui na nossa Francisco de Oliveira Conde réus que não poderiam jamais sair de lá, porque eles têm a vida humana como eles matam por R$1. Às vezes eu perguntava, você está arrependido? Um réu que tem 5 latrocínios, eu perguntei para ele, você está arrependido de alguma coisa? Ele disse, não, só estou arrependido de um que eu matei e não me pagaram. Doutora, se a senhora me soltar, eu vou fazer tudo de novo. Então, Alan, a sociedade não pode ficar convivendo com uma pessoa desse tipo. Então, não é que eu seja dura, mas eu acho que esse tipo de pessoa tem que passar por um tratamento. Nós não temos esse tratamento na penitenciária, um psiquiátrico, nós não temos esse tratamento. Então, enquanto nós não tivermos, é melhor que ele fique custodiado, porque não há como essa pessoa conviver conosco. É verdade, doutora. Concordo em número e grau com a senhora. Que experiências de toda essa sua carreira como juíza na área criminal a senhora pretende levar para a Alta Corte do Estado? Sendo justa. Justa, eu acho que eu sempre fui uma pessoa, às vezes dizem, né, que eu sou uma pessoa muito dura. Não, eu só aplico a legislação e sempre tentando fazer justiça. Às vezes, quando a prova estava fraca, eu mesmo
com o sentimento de que aquela pessoa era culpada, mas eu absolvia para não fazer injustiças. Então é isso, eu sempre quero julgar, como sempre julguei, com a consciência tranquila, sempre pedindo a Deus sabedoria, porque tudo que eu faço eu peço a Deus que me oriente, que me faça fazer justiça, que me faça andar sempre no caminho do bem e pedindo sempre a sabedoria que Deus deu a Salomão. Verdade, doutora. Agora, existe uma outra proposta na reforma do Código Penal de que o cidadão, se essa proposta passar, além de que hoje a lei já permite o consumo de substância entorpecente, maconha, por exemplo, em pequenas quantidades, o cidadão nem preso recebe apenas uma pequena sanção, para nós advertência. um carão. Advertência. Agora o cidadão vai poder plantar maconha no quintal da sua casa. O que a senhora pensa disso, doutora? Eu sou totalmente contra. Isso é um absurdo, não? Um absurdo. Eu acho que isso não pode ocorrer. Eu acho que a sociedade deve se levantar contra isso, porque eu já acredito que essa advertência, isso não vale de nada. Não vale nada. Nada, porque a pessoa vai lá, recebe uma advertência, você não pode mais fumar, você não pode... Isso não adianta de nada, porque ele saindo dali, ele nem vai pegar essa advertência no juizado. Então, eu acho que a sociedade civil deve se levantar assim, levantar uma bandeira contra esse tipo de renovação que quer fazer. Pois é. Doutora Denise falava sobre o problema da ressocialização. Só um dado aqui que eu tirei do CNJ. A precariedade das nossas instituições prisionais. Levantamento do CNJ mostra que há um déficit hoje de 200 mil vagas. A população carcerária cresceu de 361 mil presos em 2005 para os atuais 513 mil presos, sendo que 9,6% deles estão detidos em delegacias. É possível que a gente consiga transformar, doutora, essa realidade hoje, de alguma forma? É preciso vontade política, acima de tudo? Com certeza. Sempre nós, do judiciário, esse é um sonho de que o Poder Executivo abrace essa causa, não colocando os presos fora da cadeia, mas que deem condições de que ele, de fato, se ressocialize, porque é muito fácil falar de ressocialização e o Estado não dá essa garantia, que isso é uma garantia constitucional do preso, apesar dele ter cometido um delito. É claro que nós somos todos responsáveis pela ressocialização deles. Então, eu clamo aqui ao governo do Estado, porque já vem fazendo um trabalho com a criação de novos presídios, o novo presídio que foi inaugurado agora. Eu clamo que o Poder Executivo, na pessoa do governador Jorge Viana, Tião Viana, nos ajude o Poder Judiciário, ajude a Vara de Execuções, a que nós possamos, de fato, ressocializar o preso. Gente, eu conversei aqui com a nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre, doutora Denise Bonfim. Desembargadora, um prazer tê-la aqui no Gazeta. Muito obrigada, Alan. Que Deus a abençoe, viu? Muito obrigada. Parabéns. Você também. Parabéns. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.